Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Ira fica pasma com as palavras de Orhun. Ira então retira seu braço das mãos de Orhun com muita raiva e diz: "Você sabe o que está dizendo? Orhun, coitado, está em Marte." Ele então acorda assustado e olha para Ira, enquanto Ira descasca ele pelo que ele disse para ela. Ira então diz: "Como você ousa dizer isso para mim?" Orhun então diz: "O que, Ira?" Ira então diz: "Nunca mais faça isso comigo. Você não pode dizer isso para mim. Você não tem o direito de dizer isso para mim." Ira então sai revoltadíssima do quarto de Orhun. Ela então para no meio do corredor para recuperar o seu fôlego, pois ela está muito nervosa. Sultana então chega no local e pergunta para Ira o que é que ela está fazendo na mansão àquela hora. Ira então diz para a sultana que levou remédio de febre para Orhun, pois ele está com uma febre muito alta, e diz para a sultana que ela deveria chamar um médico. Ira então sai do local, sem dar mais nenhuma explicação à sultana. Ira então volta para a cabana, mas no meio do caminho ela começa a se lembrar de quando Orhun pegou no braço dela e disse que a amava. Ira volta de seus pensamentos e diz: "Como ele pode dizer isso para mim?" Ira acaba escorregando e caindo no chão e acaba machucando sua mão. Ira então começa a se lembrar do momento em que Orhun levou um tiro para protegê-la. Ira volta de seus pensamentos e diz: "Não, ele não tinha o direito de fazer isso. Não importa o que aconteça, mesmo que ele me ame, isso nunca vai acontecer. Não, isso nunca pode acontecer." Enquanto isso, Elif acalma o Sr. Arif e o ajuda a se sentar no sofá. Azix fica completamente em choque com o que acabou de ver. Susan então vai dizer para Azix que Elif não pode ficar entrando assim na casa daquele jeito. Enquanto isso, Elif está cuidando de Arif e pergunta se ele está bem. Arif responde que sim. Elif pergunta ao senhor se ele quer alguma coisa. Arif responde que gostaria de um pouco de água. Susan grita lá da porta, dizendo que vai trazer água para o senhor. Susan então entrega um copo de água ao senhor. Azix puxa a garota de volta para o galpão. Assim que eles chegam na frente do galpão, Azix pergunta para Elif o que foi que ela disse no ouvido de seu pai, pois assim que ele escutou o que ela disse, ele se acalmou na hora. Elif diz para Azix que não disse nada para o senhor. Azix manda Elif não mentir para ele. Elif diz para Azix que apenas mandou ele se acalmar e não ter medo, pois ela estava ali com ele, e diz para Azix que não falou nada além disso. Azix manda Elif nunca mais se aproximar do pai dele. Elif diz para Azix que nunca teve más intenções e que apenas quis ajudar o pai dele a se acalmar. Azix então diz: "É melhor você pensar no seu pai ao invés do meu, pois se você não me disser aonde escondeu o dinheiro, eu vou matar o seu pai." Azix então manda Elif pensar nisso. Ele então abre a porta do galpão e praticamente joga a menina lá dentro. Ira passa a noite inteira acordada, apenas velando o sono de Sara. O dia amanhece. Sara então acorda e diz: "Mamãe, você não dormiu nada essa noite? Eu acordei de noite e você ainda estava acordada." Ira diz para Sara que não estava com sono e conta para Sara que ficou observando as estrelas. Ira pergunta para Sara se ela dormiu bem. Sara responde que sim. Sara pergunta para Ira se ela não vai ir trabalhar hoje. E pergunta para Ira se elas não vão mais acumular pontos para o papai vir buscá-las. Ira abraça Sara e diz: "Sim, você tem razão, minha querida. Vou ir trabalhar." Ira então vai trabalhar na mansão, mas antes de entrar, Sultana já abre a porta para Ira e diz: "Aonde você estava? Você já viu que horas são? A Fifi está esperando por você." Ira então vai falar com a Fifi. A Fifi então diz: "Meu filho estava com febre alta ontem à noite e você deu remédio para ele ao invés de me informar que ele estava com febre." Ira então diz: "Sim, senhora Fifi, você tem razão. Eu peço desculpas por isso." Ira diz para a Fifi que se ela quiser, ela pode não atender mais aos pedidos de Orhun. Inclusive, ela pode deixar de levar o café para ele. A Fifi então diz: "É assim que você deseja fugir das suas responsabilidades e do erro que você cometeu?" A Fifi então manda Ira sair de sua frente. Ira então sai do local. A Fifi diz para a sultana que tem alguma coisa estranha na história que Ira contou, pois Ira desapareceu depois de ter contado a ela que Orhun estava com febre. E agora ela está tentando fugir dos trabalhos que envolvem Orhun e ainda pediu desculpas para mim? A Fifi então diz: "Ela ainda pensa no meu filho." Sultana pergunta para a Fifi se ela deve fazer alguma coisa. A Fifi manda a Sultana ficar de olho em Ira, pois tem algo de errado na história que Ira contou. Antes de Sultana sair, a Fifi pergunta para a Sultana se ela já contratou um jardineiro. Sultana diz para a Fifi que elas têm um candidato com boas referências e que foi até aprovado por Orhun, que virá hoje na mansão realizar uma entrevista. Enquanto isso, Elif está em seu cativeiro e começa a se lembrar do momento em que Azix mandou ela ficar longe do pai dele.
E também mandou ela pensar mais no pai dela do que no pai dele, pois se o pai dela não pagar a dívida dentro de um mês, ele vai matá-lo. Após um tempo, Azix entra no galpão e se senta na frente de Elif. Ele olha para Elif e diz: "Eu sei que eu não tenho limites, e você sabe disso. Claro que você sabe. Mas ainda assim, você se opõe às minhas ordens. Eu mandei você sair da minha casa, e mesmo assim, você abraçou o meu pai." Azix então retira uma arma do bolso e diz: "Você não estava com medo ontem, não é? Você pensa mais nos outros do que em si mesma? Se eu disser não, é não. Você diz que é boa e honesta, então vamos testar a sua honestidade." Azix então coloca uma bala dentro da arma e manda Elif se ajoelhar. Ele então aponta a arma para a cabeça de Elif e diz: "Você tem uma bala e 6 respostas para me dar." Ele então diz: "Onde está o dinheiro que você escondeu para seu pai?" Elif responde que não sabe e diz que não escondeu dinheiro nenhum. Azix então aperta o gatilho, mas a bala não sai. Ele então pergunta: "Aonde está o dinheiro?" Elif responde: "Eu não sei." Azix aperta a arma mais uma vez, e graças a Deus, não era o local onde a bala estava. Azix pergunta novamente: "Aonde é que está o dinheiro que você escondeu para seu pai?" Elif diz mais uma vez: "Eu não escondi dinheiro nenhum, eu não sei do que você está falando." Azix então aperta o gatilho novamente, e Elif está completamente transtornada com tudo o que está acontecendo. Azix então se levanta e coloca a arma na cabeça de Elif e diz: "Cadê o dinheiro?" Elif então diz: "Eu já disse que não sei." Azix então aperta o gatilho novamente e a bala novamente não sai. Azix então sai do local, deixando a garota completamente traumatizada. Enquanto isso, o pai de Elif está na praça tentando comer uma rosquinha. Após um tempo, Rached se senta ao lado dele e pergunta o que ele está fazendo ali. O pai de Elif responde que está procurando um emprego, pois tem uma dívida enorme para pagar. Rached diz para o senhor que ele com certeza está em uma situação pior e toma a rosquinha da mão do pai de Elif e diz que se ele não vai comer a rosquinha, então ele come, pois ele está com fome. Rached então começa a comer a rosquinha enquanto conversa com o gato. O pai de Elif sai dizendo que precisa arrumar um emprego. A Fifi vai ver como Orhun está. Orhun acaba acordando e dá de cara com a cara de cachorro molhado e a Fifi. Sultana entrega para Orhun seus remédios. Orhun toma os remédios. A Fifi então pergunta para Orhun como ele está. Orhun responde que já está melhor. A Fifi então diz: "Você nos assustou ontem à noite." E diz para Orhun que eles precisaram chamar um médico para ele, por conta de uma febre alta que ele teve. Orhun então diz para a Fifi que Ira contou para ele que ele estava com febre e que ele pediu para que ela não contasse nada a ninguém. A Fifi então diz para Orhun que ele não precisa defender Ira, pois ela já confessou seu erro e já se desculpou por isso. A Fifi então diz para Orhun que se ele precisar de alguma coisa, pode lhe dizer. A Fifi sai e Orhun fica pensando no momento em que Ira lhe disse que estava cuidando dele, pois precisava pagar a dívida que tem com ele. Gurbus está conversando com sua irmã e Azix chega no local. Azix entra no escritório e Gurbus lhe dá as boas-vindas. A irmã de Gurbus também dá as boas-vindas a Azix. Gurbus oferece um lanche a Azix. Azix agradece, mas recusa o alimento. Gurbus então pede para que Azix lhe conte as novidades e lhe diga como está a garota. A irmã de Gurbus, que obviamente gosta de Azix, diz: "Mas de que garota vocês estão falando?" Gurbus então diz que o pai de uma jovem não pagou sua dívida, então Azix levou a garota para a casa dele. A irmã de Gurbus então diz: "Ah, é? E ela é bonita, pelo menos, Azix?" Azix então responde que não e diz que ele não tem interesse por beleza. A irmã de Gurbus responde: "Ah, é mesmo? Eu não sabia disso." Azix responde: "Sim, eu sempre fui assim." Gurbus fica boiando na conversa dos dois. A irmã de Gurbus então diz que vai deixar eles conversando a sós, pois pelo jeito a conversa é séria. Azix então olha para Gurbus e diz: "Caso o pai de Elif não consiga pagar a dívida, eu devo esfaqueá-la no pulmão ou devo enfiar uma faca em seu braço?" Gurbus começa a rir, santo Deus, e pergunta para Azix se Elif ainda não confessou aonde escondeu o dinheiro. Azix responde que não, mas diz para Gurbus que em breve ele fará a menina confessar. Enquanto isso, Elif come seu lanche e segundos depois, Susan chega no galpão e manda Elif comer rápido o seu lanche, pois ela tem muito trabalho para fazer na casa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.